A fúria da natureza. Os 5 maiores furacões da história. Imaginem ventos girando a velocidades inimagináveis, abrindo caminho através de qualquer coisa em seu caminho. Hoje, vamos conhecer os 5 maiores furacões já registrados na história, testemunhando a fúria da natureza em sua forma mais brutal. Ventos de mais de 300 km por hora. Chicotes implacáveis da natureza, capazes de transformar concreto em pó. Chuvas torrenciais, transformando cidades em vastos oceanos, engolfando tudo em seu caminho. Segure-se, porque essa viagem vai ser intensa. Em 2015, o mundo assistiu com admiração e terror enquanto o furacão Patrícia, um monstro nascido nas águas quentes do Pacífico, rapidamente se transformava em um dos furacões mais poderosos já registrados. Com ventos que ultrapassavam os 345 km por hora, Patrícia não era apenas um furacão. Era uma força da natureza que desafiava a compreensão humana. Patrícia atingiu a costa do México com ventos de 345 km por hora, um recorde assustador. A força dos ventos era tão intensa que arrancava telhados, derrubava árvores e transformava paisagens inteiras em um cenário de destruição. Cidades costeiras se preparavam para o impacto, enquanto o rugido da tempestade se aproximava. As autoridades locais emitiram alertas de evacuação, e as comunidades costeiras se mobilizaram para proteger suas casas e famílias. Felizmente, Patrícia perdeu força rapidamente ao tocar terra. A interação com o terreno montanhoso do México ajudou a dissipar a energia do furacão, reduzindo sua intensidade e minimizando o potencial de destruição adicional. As imagens aéreas após a tempestade mostram a extensão da devastação: casas reduzidas a escombros, árvores arrancadas do chão, estradas transformadas em rios de lama. A paisagem, antes vibrante e cheia de vida, agora parecia um campo de batalha, com destroços espalhados por todos os lados. Milhares de pessoas ficaram desabrigadas, suas vidas viradas de cabeça para baixo. Famílias inteiras perderam tudo o que tinham, e a sensação de desespero era palpável. A reconstrução seria longa e árdua, uma prova da resiliência do povo mexicano. Com a ajuda de organizações humanitárias e do governo, as comunidades começaram a se reerguer, tijolo por tijolo, reconstruindo não apenas suas casas, mas também suas vidas. Patrícia serve como um estudo de caso, um exemplo assustador do poder potencial dos furacões. Ele nos lembra da força implacável da natureza e da necessidade de estarmos sempre preparados para enfrentar tais desafios. A ciência meteorológica continua a evoluir, buscando maneiras de prever e mitigar os impactos desses fenômenos. Mas a história de Patrícia permanecerá como um testemunho da vulnerabilidade humana diante das forças naturais. Agosto de 1969. A costa do Golfo dos Estados Unidos se preparava para a chegada do furacão Camille, um gigante meteorológico. Com ventos de 305 km, Camille se abateu sobre a costa do Mississippi, liberando toda a sua fúria. Casas e edifícios foram reduzidos a escombros, incapazes de resistir à força implacável do vento. A maré subiu a níveis inimagináveis, engolfando tudo em seu caminho. As imagens da época mostram a escala da catástrofe: ruas transformadas em rios, casas submersas, carros amontoados. Camille deixou para trás um rastro de devastação inimaginável. A contagem oficial de mortos ultrapassou 250, mas muitos desapareceram nas águas furiosas da tempestade. Em 2017, o Atlântico testemunhou o nascimento de Maria, um furacão que se tornaria sinônimo de devastação e tragédia. Formando-se nas águas quentes do Atlântico tropical, Maria rapidamente ganhou força, evoluindo para um furacão de categoria 5. Com ventos de 280 km por hora, o furacão devastou a ilha de Dominica. Movendo-se para oeste, Maria atingiu Porto Rico, um território americano densamente povoado. A infraestrutura da ilha foi completamente destruída. Linhas de energia foram derrubadas, deixando a ilha na escuridão. O saldo da fúria de Maria foi catastrófico, com milhares de vidas perdidas. A crise humanitária que se seguiu foi de partir o coração, com milhares de pessoas desabrigadas.
Em agosto de 2017, os olhos do mundo se voltaram para o Texas, enquanto o furacão Harvey se aproximava da costa. Este furacão, que se formou no Atlântico, rapidamente ganhou força e se tornou uma das tempestades mais devastadoras da história recente. Harvey atingiu a costa do Texas como um furacão de categoria 4, com ventos fortes e chuvas intensas. As rajadas de vento ultrapassaram 215 km por hora, arrancando telhados, derrubando árvores e deixando um rastro de destruição. Harvey estacionou sobre o Texas, despejando quantidades incompreensíveis de chuva por dias a fio. A tempestade parecia interminável, com chuvas torrenciais que transformaram ruas em rios e bairros inteiros em lagos. A cidade de Houston e seus arredores se tornaram um lago gigante. A água subiu rapidamente, inundando casas, empresas e estradas, deixando milhares de pessoas presas. Rios e canais transbordaram, transformando ruas em corredeiras furiosas. A força da água era tão intensa que carros foram arrastados como brinquedos, e pontes foram destruídas. Famílias refugiadas em telhados, esperando desesperadamente por resgate. Muitos ficaram sem eletricidade e sem comunicação, isolados em suas próprias casas. Equipes de emergência trabalhando dia e noite para salvar vidas. Helicópteros, barcos e veículos de resgate foram mobilizados para retirar pessoas das áreas mais afetadas. Mais de 1,2 metros de chuva caiu em algumas áreas. A quantidade de água foi tão grande que quebrou recordes históricos de precipitação. Os danos causados por Harvey foram colossais, com mais de 13 mil casas destruídas. Bairros inteiros foram reduzidos a escombros, e muitas famílias perderam tudo o que tinham. O custo total dos danos foi estimado em mais de 125 bilhões de dólares. A recuperação será longa e difícil, mas a resiliência e a solidariedade do povo texano são inabaláveis. Centros comunitários e abrigos foram rapidamente montados para acolher os desabrigados. Voluntários de todo o país se uniram para fornecer alimentos, roupas e assistência médica. Os esforços de reconstrução começaram imediatamente, com equipes trabalhando incansavelmente para restaurar a infraestrutura e ajudar as comunidades a se reerguerem. Histórias de sobrevivência e resiliência emergiram, mostrando a força e a determinação das pessoas afetadas. Reencontros emocionantes e relatos de coragem inspiraram o mundo inteiro. Embora o caminho para a recuperação seja longo, o espírito indomável do Texas brilha mais forte do que nunca. O dilúvio texano será lembrado não apenas pela destruição, mas também pela união e pela esperança que surgiram das águas. Em setembro de 2017, enquanto o mundo ainda se recuperava da devastação causada pelo furacão Harvey, um dos desastres naturais mais catastróficos da história recente, outro gigante meteorológico se formava no Atlântico, o furacão Irma. Este novo furacão prometia ser ainda mais devastador. Irma se tornou um dos furacões mais fortes já registrados no Atlântico, com uma intensidade que deixou meteorologistas e cientistas em alerta máximo. Nascido na costa oeste da África, Irma rapidamente ganhou força, alimentado pelas águas quentes do Atlântico, transformando-se em um furacão de categoria 5 em um tempo recorde. A velocidade com que Irma se intensificou foi alarmante. Seus ventos, atingindo 295 km por hora, eram como lâminas gigantescas, cortando tudo em seu caminho. A força destrutiva desses ventos era comparável a um tornado de grande escala. A fúria de Irma foi primeiro sentida nas ilhas do Caribe, onde a população se preparava para o pior. Barbuda foi devastada, com 95% de suas construções destruídas. A ilha ficou praticamente inabitável, forçando a evacuação de todos os seus habitantes. Irma continuou seu caminho de destruição, atingindo as Ilhas Virgens Americanas com uma força brutal, e não parou por aí. Porto Rico e Turks e Caicos também sentiram o impacto devastador de Irma, com inundações massivas e destruição generalizada. Milhões de pessoas ficaram sem energia elétrica, água potável e itens básicos. A infraestrutura foi severamente danificada, complicando os esforços de socorro e recuperação. Irma, o gigante implacável, ficará para sempre gravado na memória como um dos furacões mais poderosos e destrutivos da história. Sua passagem deixou um rastro de destruição que levou anos para ser reparado, e as lições aprendidas com Irma
continuam a influenciar a preparação e resposta a desastres naturais em todo o mundo. E assim chegamos ao fim da nossa jornada pelos 5 maiores furacões já registrados na história. Vimos a fúria da natureza em sua forma mais bruta, a capacidade desses titãs climáticos de transformar paisagens e destruir vidas em questão de horas. Mas também vimos a incrível resiliência do espírito humano. Em meio à devastação, vimos atos de coragem, compaixão e solidariedade. Vimos comunidades se unindo para se reconstruir, mais fortes do que antes. Devemos estar preparados e agir com urgência para combater as mudanças climáticas e proteger nosso planeta para as futuras gerações.